obrigado. Então, muito obrigado pela belíssima exposição. Está então aberto o debate. Então, depois destas... Tenho já aqui uma inscrição do Dr. João Vaz Rodrigues. Está também o Sr. Bastonário também. Santa Comba. Doutor, E bem, tantas. temos muitas inscrições. Muito bem. E tem pouco. Então estamos na Ordem dos Médicos, com uma coroa de flores muito bonita, com as cores das duas ordens que eu registro, o amarelo e o vermelho. E... Sim, senhora. Com certeza. Vou então... O Sr. Bastonário. Quer iniciar a sua doutora? Muito bem. Desculpe, doutor, não ouvimos bem. Penso que tem que lhe facultar o microfone. Da Ordem dos Médicos, muito obrigado. Da Ética e Deontologia Médica. E queria começar por recordar que o consentimento informado é uma situação que não aparece por acaso, desinserida de um contexto, e isso é importantíssimo. O consentimento informado faz parte, digamos, quando nós assinamos a Convenção dos Direitos Humanos, declarámos todos que aceitávamos que as pessoas têm autonomia. E essa autonomia na saúde é representada pelo consentimento informado. Ponto final, parágrafo. Aqui fala-se só de leis, mas não esquecer que a ética é o que se chama uma soft... Tudo o que aparece em ética são soft laws. Quando são suficientemente importantes, passam a laws, passam ao direito. E isto é um bom exemplo desta situação. Eu creio que, quando muitas vezes o doente não dá... Quer dizer, quando diz a um colega meu, o seu doutor faz o que quer... está a dar uma orientação à sua autonomia, está a transferir para outro. É ativo. Agora, o que não implica que nós tenhamos o direito de não perguntar às pessoas o que é que pretendem fazer. Mas quando as pessoas dizem, com ar simples, que estão a dar, estão a transmitir a outros esse direito que lhes assiste. O que nos dá uma dupla obrigação. Quer dizer, porque aí podem-nos perguntar, quando as coisas correram mal, porque é que fizeste? Temos um duplo papel, o de atuante como médico e o de representar a outra pessoa. Pronto. Portanto, eu acho que não simplifica a nossa vida, dificulta, e por isso aconselho vivamente os colegas a pedirem e a obrigarem as pessoas a dar o seu consentimento informado. Quando as pessoas dizem que não sabem o que é o consentimento informado, porque são coisas complicadas, eu pergunto, toda a nossa vida nós temos coisas complicadas. Quando escolhemos uma profissão, quando escolhemos casarmos com determinada pessoa, quando escolhemos casarmos ou divorciar-nos, queremos uma casa, queremos viver num determinado sítio, estamos a tomar decisões cujo fim completo nós não podemos adivinhar. E mesmo assim tomamos-las. Eu faço aconselhamento genético há muitos anos e vou já acabar. Aliás, uma coisa que não se fala e que é importante falar é que em genética, de facto, testes genéticos em pessoas com saúde, portanto, pessoas saudáveis, existe consentimento médico, consentimento informado por escrito, entre outras matérias. Mas ia só para terminar dizer o seguinte: as pessoas, em coisas que lhes dizem respeito, pessoas de diferentes culturas, e aí discordo da excelente introdução que fez o meu colega, as pessoas têm capacidade de perceber, desde que seja adequado a eles próprios, preocupam-se com elas. O tal Dr. Google é porque se preocupam. E, portanto, cada pessoa, à sua maneira, decide o melhor que quer. Eu costumo dizer, só para finalizar, quando as pessoas dizem, doutor, o que é que fazia? Eu disse, a senhora não se casou com a mesma pessoa com quem eu me casei, a senhora não fez isto, a senhora não fez aquilo, portanto, como é que eu decido a posição de pessoas diferentes? Eu penso que é o que todos nós temos que fazer. E acho que o consentimento informado não é nada especial, é dar autonomia às pessoas numa área que é a saúde, quando nas outras áreas nós também damos. Obrigada. Muito obrigada, doutora. Sr. Bastonário, vamos já trazer o microfone. Bom dia a todos, aqueles que entretanto foram chegando. Parabéns a todos os intervenientes na mesa e obrigado pelas excelentes intervenções. Eu queria só dar duas notas, reforçar o que disse o Dr. Manuel Rodrigues relativamente a esse alegado não consentimento informado. Como é que é possível que o Tribunal possa ter entendido dessa forma uma pessoa que estava perfeitamente consciente daquilo que estava a passar, teve 72 horas a saber o que estava a passar e a dialogar, e depois foi levada para um bloco cirúrgico livremente e consentindo. Era impossível ser operado sem, de facto, ter dado um consentimento.
Eu não sei o que acrescentaria mais à assinatura de um papel relativamente a esse caso concreto, dessa circunstância. O que é que acrescentaria mais? Ainda por cima, um papel que, mesmo que houvesse no hospital, provavelmente não estaria na mesma língua da pessoa em causa. Portanto, o seu valor seria absolutamente nulo, tendo havido já até um primeiro consentimento informado para uma endoscopia e, portanto, demonstrando que a pessoa em causa estava perfeitamente consciente daquilo que estava a passar. É surpreendente a decisão do Tribunal, para mim. Gostava só de acrescentar também uma outra questão, que no fundo é uma forma de consentimento informado extraordinariamente descritivo, que são as bulas dos medicamentos. Estávamos exatamente a comer. As bulas dos medicamentos têm toda a informação que consta relativamente a esse medicamento, nomeadamente em termos de efeitos adversos, e muitos efeitos adversos descritos não são sequer superiores àquilo que aconteceria com o placebo, mas tem que lá estar tudo. E as bulas surgiram para evitar que a indústria farmacêutica pudesse ser condenada por algum efeito adverso. Mas isso tem um efeito profundamente perturbador em muitos doentes. É que nós esquecemos, às vezes, o outro lado do consentimento informado, que é o acesso à informação sem o acesso ao conhecimento, ou seja, sem a capacidade de discernir e lidar com o excesso de informação. E há doentes que não tomam medicamentos que lhes são essenciais porque ficam aterrorizados com a bula dos medicamentos, não percebendo que aquilo acontece numa percentagem muito pequena de situações e que, quando acontece, normalmente, na esmagadora maioria dos casos, são situações reversíveis, com restitúcio ad íntegrum e, portanto, não há qualquer problema daquele efeito adverso com a retirada do medicamento. O excesso de informação perturba as pessoas. E nas pessoas que têm um forte componente psicossomático, sentem as queixas que estão lá descritas sem verdadeiramente as terem, mas sentem-nas apenas porque as leram no papel e começam a imaginar que vão ter aquele rol de queixas imenso, prejudicando a sua terapêutica. Portanto, o excesso de informação constante num consentimento informado, obviamente que temos que adequar a explicação a cada um dos nossos doentes, porque os doentes são todos diferentes. E a nossa intervenção e prescrição tem um efeito imprevisível para nós em termos individuais. Nós sabemos o que é o efeito médio, mas não podemos antecipar o que é o efeito individual naquele doente. Mas ter documentos previamente escritos e exaustivos, adequados a cada doente, é impossível. Portanto, dá-se mais uma vez um perfil médio de consentimento informado que para uns será insuficiente, para outros será excessivo. Portanto, não é fácil lidar com estas circunstâncias humanas e isso às vezes não é entendido por quem não é médico, por quem não é profissional de saúde, não é preciso obrigatoriamente ser médico e, portanto, não tem esta sensibilidade. Porque, obviamente, que nós respeitamos sempre a vontade dos doentes, não podemos fazer nada disso, hoje já está absolutamente instituído na prática e na mentalidade médica, não podemos fazer nada sem o consentimento do doente, e já houve doentes que morreram por não, estando na sua situação, num estado de consciência, com capacidade de discernir as consequências da sua decisão. Eu lembro até de um jovem de 80 anos que recusou uma intervenção num quadro de ventre agudo, não cedeu sequer ao apelo dos familiares, dizendo que já estava preparado, tinha encomendado a sua alma à Nossa Senhora da sua crença e, portanto, estava preparado para morrer, e assim aconteceu. Portanto, hoje, os médicos nada fazem contra a vontade dos doentes. Às vezes não explicam tudo, porque também não sabem se o doente tem capacidade de entender ou não. Eu trabalhei no IPO durante alguns anos, e é curioso como nós percebíamos aquilo que o doente queria saber, porque o doente que queria saber usava a palavra cancro. O doente que não queria saber nunca usava a palavra cancro. E nós temos de ter a capacidade de nos adaptar também à sensibilidade do doente que temos à frente. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns a todos os intervenientes. Não, se me permitisse, em relação à bula, isso é efetivamente assim, mas no ato médico, compete ao médico, na sua história e na boa observação do doente, saber, por exemplo, o que é que o doente está a tomar. Se o doente está a tomar um anticoagulante,
se o doente é diabético, se o doente tem alguma reação alérgica. Não se lhe pode dar ao doente a responsabilidade dele perante uma bula que existe, verificar se há interações ou se não há interações. Isto faz parte da boa prática médica, despistar estes casos, até para informar o doente, que terá que fazer controles mais apertados se o medicamento que se vai dar pode ter alguma interação, mas seja necessário dar, e ele tem que controlar melhor, quer a sua diabetes, quer a sua coagulação, por exemplo, e, portanto, isso tem que ser dito. Assim como os doentes muitas vezes não percebem que a medicina só oferece os melhores meios para tentar curar, não oferece curas. A medicina funciona como um bom prestador de meios não para a obtenção de resultado nenhum. Isso não existe, a não ser, abre-se um parênteses, para a cirurgia estética, onde às vezes a questão é bem mais complicada. Mas isso é um parênteses que se abria e era outra história. Portanto, é necessário que o doente saiba, para que não se possa queixar, o doente que teve, imagina, um cancro da mama e que, sendo tratado, acaba por morrer e, afinal, os médicos andaram e eu vou morrer. Então, agora estou cheio de metástases e vou morrer. Quando tudo o que foi feito à luz das boas práticas médicas possíveis. Portanto, o doente tem que perceber que deve exigir do médico que faça tudo o que de melhor tem ao seu alcance para o ajudar, para o tratar, para o melhorar, se possível curar, mas que a oferta de cura não faz parte do ato médico. Bem, o Dr. João Vaz Rodrigues tinha... Como foi a primeira inscrição... É que o doutor foi a primeira inscrição de todos é um facto, mas ainda depois... não falou. Mas... Muito bem, então eu queria só aqui, o doutor vai falar a propósito da cirurgia plástica, portanto da velha questão também da obrigação de meios e da obrigação de resultados, e da frase do doutor que diz: eu sei que vou ser operado, não sei, eu estou no bloco operatório, sei que vou lá para dentro, não vou tomar um café, obviamente. Lança aqui também mais uma acha para esta fogueira. Eu sei que vou ser operado. Agora, e pegando também na cirurgia plástica, se eu pensar que vou fazer, por exemplo, uma correção ao nariz, ou uma mamoplastia, penso que é assim, estética, e se souber que posso morrer numa situação dessas, se calhar já não deixo ficar com o meu nariz de Cleópatra ou como estou sem mexer. Portanto, todas estas situações, uma coisa é eu sei que vou ser operado, tenho é que saber quais são as consequências. Mas diga, Sr. Doutor, por favor. Chamo-me António de Santa Comba, sou especialista em cirurgia plástica, reconstrutiva e estética e sou um jovem jurista. Nós não podemos confundir, dirijo-me sobretudo para o Dr. Rodrigues e Rodrigues, as leis e artes com o consentimento informado. É extremamente difícil para um médico saber o quanto informar e como informar. Porém, o entendimento jurisprudencial não tem sido esse. E o Sr. Doutor João Vaz Rodrigues falou em dois acórdãos que depois não acabou por concretizar, nomeadamente o acórdão que foi relator da doutora professora Soutomaior. Clara Soutomaior. É 2015. Não, eu conheço as coisas, eu conheço os acórdãos. Eu conheço os acórdãos, mas quem não estiver por dentro do assunto, sim, não até cirurgia estética. não sabe, e é de cirurgia plástica, claro, não fui eu réu, mas fui testemunha nesse caso. Em que, nesse acórdão, se vai buscar a doutrina a França, em que se... Sim, doutor, claramente, a doutrina é toda copiada, e não é copiada, não há plágio, mas é bebida na jurisprudência francesa, em que obriga os cirurgiões plásticos, não a uma obrigação de resultados, contrariamente àquilo que o doutor Rodrigues fala, e também não é a opinião que do nosso expert em direito médico, do Dr. André. Disse que era. Ou que poderia ser. Não, de facto, não pode ser assim. E em França, aquilo que é considerado neste momento, relativamente à cirurgia estética e plástica, há uma definição de todo o quadro jurídico do funcionamento da cirurgia plástica. Só pode ser exercida por cirurgiões plásticos, é proibida a atuação de qualquer outro médico nessa área, sob pena de uma coima de 150 mil euros e responsabilidade civil acrescida. E
é uma obrigação de meios reforçada, porque se exige é que o doente tenha que ter pelo menos 15 dias de reflexão para a decisão a tomar. Mesmo assim, apesar de todo este processo longo para a execução de uma cirurgia estética, a dificuldade de saber o quanto dizer tentou ser ultrapassada pela Sociedade de Cirurgiões Plásticos Franceses, tendo uma descrição, uma bula, permitam-me a expressão, das complicações e dos gestos cirúrgicos no seu site, a quem os cirurgiões plásticos endossavam. Para qualquer dúvida ou para esclarecimento posterior, consultem o site da Sociedade Francesa de Cirurgia Plástica. Mesmo assim, o Corps de Cassação não aceitou esta justificação como sendo suficientemente capaz para que o doente tenha capacidade e para que possa, dessa forma, de uma forma livre e esclarecida, dar o seu consentimento informado. Portanto, estamos aqui perante médicos com o seu sentido paternalista, o sentido de procurar o bem do seu doente, em que por vezes acrescentam um ato que não estava no consentimento para melhorar o seu aspecto estético, no caso daquele acórdão que se citou, mas que, como houve uma infecção superveniente, as coisas não correram mal e, como não foi dado consentimento, o colega foi simplesmente condenado a 50 mil euros de indemnização. Se me permite. Bom, eu confesso que não gosto de falar de memória, mas tanto quanto tenho em memória, a questão relativamente ao acórdão que o Sr. Doutor refere, da cirurgia plástica, prende-se com outra, com um efeito que, às vezes, o consentimento prestado por escrito também tem. Pode ser efeito nefasto para o profissional de saúde, mas tem esse efeito. Ou seja, existiam duas intervenções discutidas, do que ficou provado. Eu não posso jurar isto, tínhamos que ver a matéria, e, como sabe, estamos a falar de 30 e tal páginas, se não me falha a memória, 30 e tal páginas, e com muita matéria, de facto, está comprovado. Mas eram duas as intervenções, uma lipoaspiração e depois uma intervenção oriunda da vagina. E é a nível da segunda intervenção, que é colocar gordura e aproveitando-se a gordura para inserir na vagina e, eventualmente, assim satisfazer uma conversa, aí sim, com natureza contratual. E é da segunda intervenção que resulta a responsabilidade que veio a ser assumida pelo Tribunal. Eu só não queria pronunciar sobre esse, porque, não obstante já ter um ano, eu continuo ainda a mastigá-lo. Aliás, não acabei de mastigar o primeiro, que é de 2014, e comecei a mastigar esse segundo. Portanto, não é, porque eu levantei muitas questões, e designadamente até este muitíssimo simples. A responsabilidade foi tida como contratual, a obrigação foi tida como contratual, e todavia é dado comprovado que é falta ao consentimento. Se falta ao consentimento, então há ilicitude, ponto. Mas deixo apenas esta questão. Agora, não tenho dúvidas disto. Eu próprio tomei muito tempo e cheguei a escrever que a ideia de uma série de intervenções médicas em que não há o intuito terapêutico ou o intuito terapêutico reduzido tem vindo, pela minha parte, a reduzir-se. Eu pergunto mesmo se o facto de eu pretender viver mais tempo e viver nas mesmas condições não é aquilo que nós pretendemos todos com a recuperação da saúde. E, portanto, eu não tinha reparado no nariz de Cleópatra, repara agora, que belo nariz, diga-se passar, e, portanto, funciona bem. Bom, eu só queria era ser provocador também, já agora, doutor. E sou com estas três questões, muito simples. O facto de aparecer o consentimento prestado por escrito dado a uma pessoa e depois ser um segundo a intervir. É extraordinária esta questão. Bom, a doutrina clássica, nos tempos em que isto era possível, Javier Cattaneo dizia assim, não tem que ser o próprio, senão o consentimento não vale. Claro que o que se passa é que o consentimento não é estático. Ou seja, o profissional de saúde que vai a intervir tem que certificar do que é que se tem vindo passar.
E isto aqui já apenas Peço acabou. muita desculpa de o interromper, mas estou aqui a receber instruções superiores Para terminar. e Então eu só para dizer termino com que isto. continuamos esta conversa ao almoço. Magnífico. Porque temos Então o fica painel apenas isto. do meio-dia menos um quarto que já Curioso. estamos Então muito apenas atrasados. isto. Eu peço imensa desculpa, Sr. Doutor, Só uma questão. de o ter Só uma. interrompido. É um facto que a lei, em muitos casos, na maioria dos casos, já foi possível tipificá-los e de hoje é, através de uma norma do Ministério da Saúde, diz que o consentimento tem que ser prestado por escrito. Pois bem, eu vou já ao artigo 142 do Código Penal. O crime de ascensão voluntária da gravidez, ou de interrupção voluntária da gravidez, ou o crime de aborto, consoante os gostos. Portanto, me faz. Eu lembro bem do documentário com o Nibricense, até dizendo, quando não houve consentimento, não há crime. Não há. E mais tarde o professor Figueiredo Dias, da parte geral do Código Penal, veio convir com o que foi defendido ao tempo do Centro de Direito Biomédico, que apareceu logo publicado em 2001, dizendo assim, não, cuidado, se há consentimento e ele não está por escrito, é o consentimento que vale. Esta é a provocação que eu queria deixar, porque nem sempre os documentos servem para alguma coisa. Mas ajudam. Muito obrigada. Queria só deixar mais uma informação. A senhora Procuradora-Geral da República, a senhora doutora Joana Marques Vidal, não vai poder estar presente. Vai-se fazer representar pela senhora doutora Maria José Morgado, que penso que já está aqui, que eu via chegar. A doutora já está. Os meus cumprimentos, obrigado por ter vindo. E fica já aqui também esclarecido a ausência imprevista também da doutora Joana Marques Vidal. E as boas-vindas à senhora doutora Maria José Morgado. Muito obrigado. Vamos fazer então agora um coffee break. Muito obrigado.